Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a esta live. E é uma felicidade enorme nesta quinta-feira estar nesta live para falar consigo. Bem-haja e que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue abençoando a sua caminhada espiritual. Eu quero já lhe prevenir sobre esta música que vem do fundo. Se estiver aí a soar mais alto, gostava eu que pudesse ignorar, tá? Estou numa área comercial e estou no escritório, então é sempre frequente músicas ou ambientes semelhantes a estes. Então, perdão desde já. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida. Eu estou imensamente feliz e grato a Deus por estar consigo nesta live. Eu estou mesmo feliz. Já um dia alguém, por conta de trabalho, alguém fez citação de um dos textos da Bíblia e olhou para mim e disse assim: não é, meu irmão? E eu lhe falei o capítulo e o versículo daquele texto. Ele ficou assim pasmado. Depois eu disse assim: a Bíblia é um livro que constantemente eu leio e com muita facilidade eu leio a Bíblia e é o meu livro predileto. No final depois me questionou: qual mesmo é o capítulo? Eu lhe falei. Ele depois percebeu que, afinal de contas, eu era uma pessoa cristã. Tanto é que já um dia tivemos mais uma situação semelhante e que o nome de Deus havia sido glorificado, porque até certo ponto tenho estado em comunhão com Deus e é algo que eu necessito, que é um desejo meu, que você também tenha esse hábito de buscar a Deus frequentemente e que tenha os textos bíblicos em sua mente. Isso significa dizer ter palavra de Deus no coração e que nos lava, que nos purifica do pecado. Por isso que Salmos 119, versículo 11 diz: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Muitos hoje pecam e fazem coisas vergonhosas, pecaminosas, porque escolhem pecar, porque não têm essa barreira que é a palavra de Deus, que santifica os motivos do coração. Bem, meu amigo, minha amiga, querida e querido internauta, a este momento nós vamos poder falar sobre o pecado contra o Espírito Santo. Ou seja, quando é que uma pessoa comete o pecado contra o Espírito Santo? Por que é relevante esse pecado contra o Espírito Santo? É terrível e determina a salvação e a perdição de uma pessoa. E o pecado contra a pessoa de Jesus, que é o nosso Salvador, necessariamente não leva a desgraças maiores, ou não leva à perdição até certo ponto. Por quê? Você estaria a se fazer essa pergunta. E já fiz um post relacionado a este assunto, que é a esse Deus Espírito Santo. Por que a ofensa a Ele acaba trazendo uma determinação ou um final de uma pessoa, ao passo que, se eu ofender a Jesus Cristo, ainda posso ser perdoado? Por quê? Essa e outras questões são essas em que nós estaremos aqui abordando consigo. E eu quero lhe pedir que não fique a movimentar tanto, tá? Fica nesta live. Por vezes é bom, não é só darmos like em coisas fúteis, só apenas rindo e sem um proveito espiritual na coisa. Como o apóstolo Paulo diz que para aqueles que se perdem ou que perecem, a mensagem da cruz é loucura, mas para aqueles que são salvos, a mensagem da cruz, ou seja, para aqueles que creem em Deus, é a mensagem da salvação, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar todos aqueles que creem na pessoa de Deus ou na pessoa de Jesus. E você é uma pessoa muito amada por Deus. E algumas pessoas, por não saberem disso, vivem tristes, distantes de Deus e distantes de si. E por vezes se afundam mais nos problemas, nos pecados dessa vida, porque nunca conheceram o Evangelho na essência. O amor de Deus que sofre. O amor de Deus que tudo suporta, que tudo espera.
para lhe dar o fim que você deseja. Por isso a pergunta é, será que você já cometeu pecado contra o Espírito Santo? Será que eu já cometi um dia pecado contra o Espírito Santo? Será que há uma reabilitação em alguém que terá cometido pecado contra o Espírito Santo? E como é que vive essa pessoa que cometeu o pecado contra o Espírito Santo? Como é que isso funciona? Enfim, tudo isso vamos aqui tendo até certo ponto uma luz. Bem, queridos, como um estado de endurecimento deliberado em que uma pessoa resiste continuamente à voz do Espírito Santo até rejeitar completamente sua obra e sua graça. Percebe? É um processo para você poder cometer um pecado contra o Espírito Santo. É um processo. E não é um pecado de forma isolada, como vamos entender aqui no decurso desta live, tá? Entenda já. Esse é o primeiro ponto. Se tiver aí um caderno, se tiver aí uma folha ou algo onde que você pode anotar, escreva já. Para cometer o pecado contra o Espírito Santo é um processo. E como é que funciona esse processo? Vamos entender, tá? Se eu me esquecer por vezes quando há assuntos em que coisas que vão nascendo e que eu vou explicando, caso me esqueça, então pergunte. Então, é um processo. Tem um ponto de começo para depois tornar-se duro para rejeitar a voz do Espírito Santo na sua vida, tá? Veja a declaração do próprio Jesus em Mateus capítulo 12, versículo 31 a 32. Seria bom se você anotasse, tá? Diz assim: todo o pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Percebe? Blasfêmia praticamente é colocar-se no lugar de Deus ou atribuir ações de Deus a, podemos dizer, a Satanás ou a um ser humano. Percebe? Por exemplo, quando um ser humano diz perdoar os pecados do outro ser humano, isso é blasfêmia, isso é colocar-se no lugar de Deus. Mas aqui é uma ofensa direta a Deus, essa blasfêmia. Isso chama-se impiedade. Sabia que injustiça é um pecado contra o nosso próximo? E impiedade é um pecado diretamente de Deus. É uma afronta direta com Deus. Isso chama-se impiedade. Nunca te esqueça disso, tá? Sempre que, se existir uma dúvida, é só escrever nos comentários. Vamos conversando paulatinamente. Então, o próprio Jesus declarou isso, que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Isso tudo vai ser perdoado, se nós blasfemarmos. Mas o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. Aí está o ponto em que nós estaremos aqui mergulhando, prescrutando em nome de Jesus. Não olhe para mim, porque também sou um pecador, mas concentra-se na mensagem que nós estamos aqui a abordar. No contexto desta passagem de Mateus capítulo 12, versículo 31, os fariseus testemunharam. Aqui há uma situação pontual, entenda o contexto desse texto de Mateus 12, versículo 30 e 32. Então os fariseus testemunharam claramente a manifestação do Espírito Santo através de Jesus. Como o Espírito Santo agiu através da pessoa de Jesus. Nunca creiam naquilo que se diz de que o Espírito Santo é uma força. O Espírito Santo sente, por isso é que ele intercede por nós também. Essa intercessão são outras coisas. Não quero aqui, senão o vídeo vai se alongar, ou seja, a nossa live vai se alongar. Então, o Espírito Santo se manifestou na pessoa de Jesus e eles viram os fariseus a manifestação do Espírito Santo através de Jesus. Mas mesmo assim, conhecendo a verdade, eles atribuíram a obra de Deus ao poder de Satanás. Viram a blasfêmia onde que parte? Isso é que é blasfêmia. Uma manifestação clara. Os fariseus viram Jesus a fazer uma obra, um milagre. Eles testemunharam, mas atribuíram a este milagre a Satanás, de que Jesus expele demônio pelo poder de Belzebu, que é Satanás. Isso é blasfêmia. Por isso que eu disse que é um processo, tá? É impressionante ver as pessoas. Bem, cada época é época e tem seus pecadores também, tem seus próprios pecados. Mas é interessante ver que as pessoas, hoje existem dois pontos. Você pode se encontrar com Jesus, ser uma pessoa simples, alcançar a cura e a salvação. Ou pode endurecer ainda mais o seu coração. Alguns
precisavam ter essa oportunidade de se encontrar com Jesus. E os fariseus, ao invés de se verem curados, ajudados pela pessoa de Jesus, eles ainda endureciam o coração, sabe? E essa nossa sabedoria que Jesus, ou a Bíblia, em 1 Coríntios 1, verso 18, chama de loucura para os homens, tá? As pessoas hoje em dia, olhando pelos seus títulos, acham que isso pode trazer até certo ponto paz, harmonia, reconciliação, a fidelidade de uma determinada pessoa, ou mesmo a salvação. Nunca! O que nós acumulamos nessa vida é para nos garantir o pão momentâneo e fútil, para depois morrermos. A vida está na pessoa de Jesus, tá? Nunca te esqueça disso. A cruz nunca foi loucura como os judeus, os gregos, os romanos viram. Não. A cruz é o simbolismo da nossa fé. É o simbolismo da graça. É o simbolismo de Deus que se rasga, que se torna humano, que morre para trazer uma chance a você e a mim para alcançarmos a salvação. E os fariseus tiveram essa oportunidade de ver a pessoa de Jesus. Olha, eu vos garanto que pode não existir céu e nada mesmo, mas desde que eu encontre a pessoa de Jesus, no final dos séculos, isso será mais que galardão, isso será mais que abençoador. Percebe? Então, os fariseus viram a manifestação clara e eles blasfemaram, atribuíram a obra de Deus ao poder de Satanás. Isso é blasfêmia, isso é uma ofensa. O problema não foi apenas, entenda, uma palavra dita pelos fariseus, mas o coração endurecido que rejeitou conscientemente a revelação divina. Viu? O contexto, por Jesus ser Deus, homem, ele entendia exatamente os motivos dos homens e entende até agora os nossos motivos. Não foi uma palavra solta dos fariseus em ter atribuído a manifestação do Espírito Santo na pessoa de Jesus Cristo e os fariseus atribuírem isso a Satanás. Não foi uma palavra dita e solta. Não foi uma... Olha, há um adágio que diz assim, entenda, e seria bom se isso quando visse em você ou numa outra pessoa pudesse perceber. Uma ação repetida duas vezes, ou um ato, né, repetido ou repetida duas vezes, já é uma decisão, um erro, ok, o termo era esse. Um erro cometido duas vezes já é uma decisão. Percebes aqui a ideia? E esse foi o contexto dos fariseus. Não foi uma palavra apenas solta, dita a Jesus, ao ter atribuído a manifestação do Espírito Santo a Satanás, que Jesus, que a Bíblia chama aqui de blasfêmia. Não, mas era uma manifestação de um coração endurecido dos fariseus. Triste, né? Encontrar-se com Jesus ao invés de se ver doente para que te possa ajudar. Eles ainda se olhavam como mestres. E hoje por hoje alguns vão perder o reino dos céus por conta da sua autossuficiência, pelo poder que tem, pelo dinheiro que tem, pelo respeito que tem das pessoas, como os fariseus tiveram, e não queriam se render à pessoa de Jesus, tanto é que blasfemaram contra o Espírito Santo ao se manifestar na pessoa de Jesus, que estava fazendo milagres visíveis. Visíveis. Por isso os hábitos começam pequenos, querido. Por isso que muitos hoje bebem, fazem, desfazem. Não começou de um dia para o outro. Não começou a beber logo barril, não começou a beber logo 1 litro. Não, começou bocadinho, foi experimentando, foi experimentando. Mesmo a traição. Aqueles que hoje são infiéis, começaram com uma pessoa. Não, só um ato. Toda a gente faz. Veio para casa, ficou a ruminar aquilo, depois foi. Não, só uma vez. Só uma vez e se tornou vício. Hoje em dia são pessoas infiéis. E tem trago doenças e problemas, e tem atraído demônios para as suas vidas. Por quê? Porque tornaram a sua cama maculada. O pecado contra o Espírito Santo é o seu ponto inicial, nunca te esqueça. Comece, é um processo. Começa bocadinho, e você vai endurecendo o seu coração e vai se tornar hábito, e a voz do Senhor não mais atua e nem faz sentido na sua vida. É assim que aconteceu com os fariseus. Eles tinham já um coração endurecido e que rejeitou o conhecimento e a revelação divina. Comete-se este pecado quando a pessoa apaga o Espírito Santo. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Agora, como é que acontece esse processo de apagar
o Espírito Santo, a voz de Deus nos nossos corações, como é que acontece? Ouça como é que acontece. De acordo a 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, que diz que não apagueis, não extingais o Espírito Santo. Esse texto só diz isso. E como é que acontece? Acontece assim. Resistindo, quando você vai resistindo repetidamente aos seus apelos, aos apelos de Deus. Quando você vai resistindo, vai negando. É como se fosse uma criança rebelde, que os pais, os tios, os avós, a mamãe e toda a família vai aconselhando, mas a criança não ouve. Ela continua naquele mau hábito. As pessoas todas já aconselharam, já ajudaram, toda a gente já ajudou, já fez tudo, mas vai continuamente fazendo a mesma coisa. É assim que acontece também o pecado contra o Espírito Santo. É uma resistência ao mal, é uma resistência contínua ao mal, rejeitando o bem. É isso que o apóstolo Paulo diz aqui, que não apagais o Espírito Santo enquanto nós vamos resistindo. Essa é a ideia. Repetidas vezes, vamos resistindo aos apelos do Espírito Santo, vamos nos fechando, recusando o arrependimento, o abandono, e vamos sufocando a voz de Deus na consciência, na nossa mente, vamos rejeitando, e vamos nos alimentando do pecado e desprezando a santidade que Deus requer aos seus filhos. Vamos rejeitando, vamos desprezando aquilo que Deus de facto nos pede, nós vamos rejeitando, vamos apagando, vamos afastando isso nas nossas vidas, e vamos nos tornar pessoas vazias. Isso é apagar a voz do Espírito Santo nas nossas vidas. E é assim que vai acontecendo o processo para o pecado contra o Espírito Santo. Mas calma, você ainda não cometeu, por isso é que estás nessa live, amém? Amém, querido? Calma, você ainda não cometeu este pecado. Então o Espírito Santo habita no crente para transformá-lo à imagem de Cristo. Percebes a ideia? Por isso que Jesus Cristo diz em Mateus, capítulo 28, o último versículo, diz que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E João, capítulo 16, versículo 8, ele diz que só o Espírito Santo é que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. E ao afastarmos Deus, o Espírito Santo, veja, nós também somos considerados como templo do Espírito Santo. A pergunta é, como está o templo e como tem se comportado para que Deus Santo habite em você plenamente? Sabe, Adão e Eva afastaram a eternidade nas suas vidas, nos seus corações, por conta do pecado, como diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, de que Deus colocou a eternidade nos nossos corações. Eles sim tinham a eternidade, apesar de serem mortais. Perceba isso. Esse é um outro assunto. Se quiser, questione. Um dia desse vamos fazer uma live semelhante a essa. Então, o Espírito Santo habita no crente para transformá-lo à imagem de Cristo. E uma vida dominada pela rebeldia entristece a sua presença. Percebes aqui a ideia? É como se fosse uma mulher rejeitada, é como se fosse um homem rejeitado, mas que ama a sua mulher, ou a mulher que ama o seu marido. Mas se o marido continuamente for rejeitando a esse homem, ou o homem for rejeitando a seu marido, um dia a mulher vai se cansar e vai se retirar de si. E vai restar apenas consideração. Vai restar apenas uma amizade. Vai restar apenas aquilo de relacionamento que existiu entre o casal ou entre esse par de namorados. Isso também que acontece quando o Espírito Santo, que coloca barreiras nos nossos corações para não pecarmos, para sabermos discernir entre o bem e o mal, quando as pessoas decidem deliberadamente pecar, vão entristecendo o Espírito Santo. Sabia que Deus respeita as nossas decisões? Deus sempre respeitou as nossas decisões. Se você decidir se perder, tristemente, apesar de que não é desejo do Senhor, Ele se afasta de você. Mas se você decidir lutar com o Senhor, permitindo que o Senhor haja no seu coração, ajude você a ser bom marido, a ser bom irmão, a ser boa esposa, a ser uma pessoa que ora, uma pessoa devota a Deus, o Senhor vai lhe habilitar a se aperfeiçoar, até alcançar, até se assemelhar à pessoa de Jesus, ou se assemelhar ao caráter de Jesus, nunca semelhante a Ele. Claro, isso também deve ficar claro. A Escritura ainda continua a ensinar que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, como eu já disse. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 a 20.
Portanto, destruir esse templo por meio de hábitos pecaminosos, vícios, impurezas, imoralidades, violência contra si mesmo ou qualquer prática que desonre a Deus, é desprezar a santidade daquele que habita em nós. Há pessoas também que praticam violência contra si mesmas. Essa violência, quando nós introduzimos substâncias estranhas, substâncias abusivas, que vão transformando a nossa mente e vão nos tornando numa outra pessoa, dependente de vício. Quando nos tornamos infiéis também, isso também é violência contra si mesmo. Há pessoas que se masturbam, há pessoas que para dormir, por exemplo, dependem hoje de fármacos. Não quero julgar ninguém, mas começou por um hábito e hoje acabou sendo vício, o corpo se adaptou e você agora não vive sem essas substâncias. Talvez o álcool, droga, algo semelhante. Há pessoas, por serem doentes sexualmente, não conseguem ficar dependendo de uma mulher ou de um homem apenas. Hoje praticam violência contra si mesmo. E o templo do Espírito Santo, hoje por hoje, está mal, estão a entristecer o Espírito Santo, estão a afugentar a presença de Deus nas suas vidas. Sabias que Provérbios 16, versículo 6 diz que o homem evita o mal pelo temor ao Senhor? Olha as coisas como são. Todos aqueles que não têm temor a Deus, todas essas coisas que estamos aqui a falar é como se fosse nada. Mas isso leva a pessoa a cometer o pecado contra o Espírito Santo, uma vez que prejudicamos o templo, que é o nosso próprio corpo, que poderia estar em saúde, com a mente sã, para adorarmos verdadeiramente a Deus. Você sabia que uma mente que não raciocina bem, que não faz boas planificações e que tem tomado decisões precipitadas e que tem sido entregue aos prazeres, não experimenta a perfeita e boa, agradável e perfeita vontade de Deus? O apóstolo Paulo fala isso em Romanos capítulo 12, versículo 1 a 12. Para experimentarmos a boa e perfeita vontade de Deus, precisamos que a nossa mente seja transformada. Querido, mas acredito eu que você ainda não cometeu o pecado contra o Espírito Santo, por isso é que você está nesta live. Mas cuidado com tudo em que você faz, com a imoralidade sexual, todas essas coisas que degradam de concreto o seu corpo. E 1 Coríntios 6, versículo 16 ou 17, ele diz que Deus destruirá aqueles que têm destruído o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Por isso, há um perigo enorme. Há um perigo enorme contra esse pecado do Espírito Santo. Leva-nos, de facto, a perdermos o reino dos céus que Deus está desejoso para dar desde a eternidade. Então, embora tais pecados possam ser perdoados, entenda, essas imoralidades, embora esses pecados possam ser perdoados, entenda, mediante arrependimento sincero, uma vida persistente de rejeição à voz do Espírito conduz ao endurecimento espiritual. Só vamos de concreto, este processo vai se complementar de pecados quando nós vamos processando esse pecado em nossa vida e vai se tornar um hábito, um estilo de vida. Nós vamos calar fundo a voz do Espírito Santo. Já não existe nenhuma voz, já não existe nenhum peso de consciência. Esse peso é o agir do Senhor para poder falar: Moniz, o que você está aqui a fazer é pecado. A infidelidade é pecado. Moniz, não ir à igreja é hábito dos gentios. Diz isso em Provérbios 10, versículo 25, se não estou errado. De que ele fala assim: não deixeis de vos congregar como fazem os gentios. E aqueles que não vão à igreja também, ou que iam à igreja, estão se desassociando da igreja, podem chegar a cometer tal pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Há alguém que dá sempre esse exemplo de uma brasa que, quando está junto a outras brasas, essa brasa conserva a sua luz. Mas quando é desassociada essa brasa,
acaba perdendo o seu foco, acaba perdendo a sua chama. E assim acontece também para todos aqueles que se associam à comunidade cristã e vai decidindo sozinho, vai entrando em um grupo que o apóstolo Paulo chama más companhias e vão corrompendo bons costumes em que você tinha, e você vai desenvolvendo esses hábitos, vai desenvolvendo esse hábito até chegar ao ponto de cometer o pecado contra o Espírito Santo. Já não há mais quem fale para você ouvir. Está percebendo? Como já dei o exemplo de uma criança, já não tem mais ninguém que fale para ele deixar do hábito que tem. Já não houve. É aquilo que se diz que pau que nasce torto não se endireita mais. Pau que nasce torto em Jesus são endireitados. Nós éramos tortos também. Eu não era essa pessoa que talvez tivesse esse prazer de testemunhar sobre Jesus. Também era um pau torto, mas o Senhor, até certo ponto, tem nos endireitado. Por quê? Porque temos dado essa abertura a Deus para que faça a sua vontade em nossas vidas. Por isso você ainda não cometeu o pecado contra o Espírito Santo. Se tiver sempre dúvida, permita que essa live sempre vá repetindo. Seria bom que você aguardasse para que sempre vá repetindo e para poder ouvir e aprender se de facto está caminhando para cometer o pecado contra o Espírito Santo ou não. E se está nessa live porque ainda não cometeste o pecado contra o Espírito Santo, os seus pecados, por mais terríveis que sejam, você ainda é filho, filha amada, a princesa, o príncipe dos olhos do nosso Deus. Amém? Por isso, meu querido, é bom que nós aceitemos aos apelos do nosso Deus. Da mesma forma, quando uma pessoa escolhe pecar conscientemente, entenda, justificando o pecado, é isso que leva o pecado contra o Espírito Santo. Quando você conscientemente, livremente vai cometendo o pecado, e você vai justificando o pecado, e recusando arrepender-se, você vai recusando, vai justificando, isso não é nada, isso toda a gente faz. E ela demonstra resistência à ação santificadora do Espírito. O perigo não está apenas no pecado em si, como já disse no princípio. O perigo não está em pecado em si. Não está apenas no pecado em si, mas na decisão de permanecer nele sem quebrantamento. Está percebendo? Não está num pecado isolado que a gente comete, que podemos orar e Deus nos perdoa, somos justificados pela fé. E ele não diz que quando somos justificados pela fé, mensagem aos jovens, diz que Deus olha para nós como se fôssemos justos, como os santos anjos. Então, o pecado contra o Espírito Santo nunca foi um pecado isolado, mas é um processo que vai te levar ao endurecimento e que você já não precisa mais arrepender-se. E você vai justificando, eu sou um gole, toda a gente bebe, também sou fim de semana, também eu sou jovem, é sempre essas situações todas e vão endurecendo o seu coração, e o seu coração vai ser tomado pelo egoísmo, pela autossuficiência de que você pode e não precisa de outrem, ou não precisa de ajuda de ninguém. Meu querido, você não precisa viver como você vive. Você é uma pessoa amada por Deus. Você não é uma obra do acaso. Os pais não te tiveram para te perder, para você ser o que você é, talvez. Talvez esteja a falar por você que cresceu sozinho, seus pais, e acha que Deus não ama você. É mentira isso. Isaías, se não me engano, 49, diz que uma mãe pode até abandonar, se esquecer do seu filho, mas Deus nunca se esquecerá de você. Ele diz que a força do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. Deus ama você. É por você que Deus morreu na cruz. Se fez homem, aliás, porque Deus não morre necessariamente. É por você, querido. Nós não precisamos viver como nós vivemos para nos justificarmos diante dos homens, para nos apresentarmos como macho, como mulheres. Enfim, você foi feita para ser uma bênção para a comunidade, para o seu lar. Você foi feito para ser uma bênção no seu trabalho, para obedecer, para amar, para perdoar, e não para viver as sujeiras e nas migalhas dessa vida. Você é uma pessoa amada por Deus. Nunca cometa esse pecado contra o Espírito Santo. Nunca tenha medo de Deus. Conte ao Senhor o
que te aflige, as suas fraquezas, se abra sozinho. Feche a porta, se puder peça a esposa ou a mulher ou os filhos que saiam, ou talvez em momentos isolados, conte para o Senhor o que te aflige, qual é o teu problema. Eu quero lhe garantir que já um dia desses, um jovem contou-me que ele passava por uma situação de masturbação. E aquilo criava muitos problemas à sua vida. Esse jovem enfrentava esse problema de masturbação e não conseguia vencer. Eu sempre tenho tido a bênção de conversar com as pessoas. E em nome de Jesus, eles têm me confessado alguns problemas das suas vidas. E eu lhe garanto, e eu tenho testemunhos de pessoas que vencemos esse lado. E esse jovem se masturbava e quando chegava às madrugadas ele não conseguia mais dormir. O desejo dele era sempre se masturbar. E aquilo estava enxugando a sua energia, a sua saúde. Não sei. Um dia ele me procurou e confessou-me. Eu disse, vamos orar. Sabe, a oração por vezes também só tem efeito quando a pessoa que pede a oração também se envolve e tem desejo de mudança. As coisas funcionam, queridos. Isso funciona. Eu vos garanto que isso funciona. Estou a contar-vos isso porque eu tenho experiência com Deus. Tenho mesmo. Isso não é vanglória. O Senhor sabe que isso não é. E nós oramos. Essa pessoa é saudável. Venceu este vício de masturbação. O outro sim. A senhora procurava a mera ação da semana. Ela disse, ação, não sei porquê, mas é a você que eu me dirijo para conversar consigo. Pai, ela me chamou assim. Eu enfrento o problema de alcoolismo. Sabe, esses são todos os problemas que podem estar associados ao pecado contra o Espírito Santo quando nós continuamente vamos pecando, ou seja, vamos nos envolvendo num vício, num pecado, sem necessariamente essa vontade de arrepender-se e de buscar o perdão do Senhor. E vamos procurar se justificar, mas essas pessoas não se justificaram. Ele disse assim, pai, sempre que há assim um problema por enfrentar, eu me refugio em álcool. E eu bebo, e eu não quero isso. Graças a Deus. Há momentos quando eu estou a conversar com pessoas que precisam de ajuda, uma ajuda direita de Deus, e quando conversam comigo, eu fico no meu coração sempre a orar assim, meu Deus, vou falar o quê? Vou responder o quê? Meu Deus, me ajuda. Eu sempre orei assim. Eu disse, obrigado, mãe, por me confessar isso, assim. Vamos orar. Mas o que lhe recomendo é decisão firme, cuidado com as amizades em que você tem, se desassocie delas e vamos enfrentar isso juntos e vamos orar. E fomos orando. Passou a semana e passou o mês. Perguntei à mãe, mãe, é como? A mãe disse-me assim, pai, não estou mais a beber. Não sabem como é que os milagres, muitas vezes. E é isso que aconteceu também com os fariseus lá em Mateus 12, que já lemos o texto, versículo 31 a 32. Quando os fariseus atribuíram a manifestação do Espírito Santo na pessoa de Jesus, que curou, que fez milagre naquela pessoa, atribuíram isso a Belzebu, a Satanás. Isso chama-se blasfêmia. E falamos aqui que não é um caso isolado, mas sim, é um processo de endurecimento. Ou seja, os fariseus já eram mesmo teimosos, né? Quando estavam com Jesus, não era necessário praticamente eles falarem. Eles já eram teimosos, eram praticamente inimigos declarados de Deus. E eles só estavam aí para criticar. E é isso que acontece. A crítica também pode levar a pessoa a não enxergar as bênçãos do Senhor, a não perceber que precisa orar, precisa estudar, precisa perdoar, quando nós estamos sempre continuamente a criticar, sabe? Por isso que eu disse que o pecado é uma sequência, é um processo de pecado, é um processo que vai envolvendo gamas de pecado. E até também pode ser um que não deixa a paz, que não deixa o Senhor aperfeiçoar o seu caráter na sua vida. Mas essa senhora venceu o alcoolismo. E um outro irmão, são testemunhos que eu estou aqui a contar para que você possa entender que você não foi longe demais. Você não cometeu pecado nenhum. Você não cometeu pecado contra o Espírito Santo, por isso é que estás nessa live. Eu estou aqui a ver o nome desse servo do Senhor, Felizardo Izumbo, que tem sido uma bênção para nós. Perdão.
ele tem sempre mandado mensagem para as pessoas sobre Jesus. E eu também tenho esse hábito. Ou seja, estou perdendo e tenho que recuperar esse hábito. Tenho um amigo que estava passando por uma situação, já faz tempo, né? E para você ver que o Senhor age. E a sua filha tinha uma hemorragia que não estava a parar. Era sequência, e uma menina, uma criança do nada. E procurava para poder ajudar, talvez financeiramente. Eu disse, não vou conseguir, mas nós ajudamos orando e dirigindo as pessoas e foram ajudando. Só que chegou um momento, parece que as coisas não estavam a funcionar. Ele procurou-me e fomos à minha casa. Não sei, meu irmão. Ele chegou desesperado. Eu disse, não, vamos orar, vamos orar. Por isso que eu vim aqui. Acredito que a minha esposa também esteve lá. Nos isolamos, fomos ao quarto das crianças e passamos a orar pela filha dessa pessoa. Passou semana em que ele já não estava a conseguir porque não estava a parar a hemorragia. E vivia num quintal onde tinha também um senhor que é quimbandeiro. E de tal maneira como a filha sangrava, recebeu o conselho de um dos quimbandeiros que pudesse trazer o trapo de sangue para fazerem dinheiro que ele necessita para ver curada a sua filha. E ele, desesperado, como um pai que faz tudo para trazer o melhor para os seus filhos, ele saía com trapo para levar a esse quimbandeiro para, já creio que já no hospital, porque a menina sangrava sempre. Nada estancava o seu sangue. Meus irmãos, por isso que a palavra do Senhor nunca volta vazia. E Ele não é de fala que apenas façam bem, não se preocupe com as consequências, ou seja, o bem por si só já traz boas consequências. Não sei. Num desses dias, eu mandava uma mensagem de um livro de Malaquias. Não, Miqueias. E eu escrevia, mandava para aquela pessoa. E não só para outras pessoas. Só que fez muito efeito para aquela pessoa que estava passando por uma necessidade tal, que estava para vender a vida da sua filha. Yeah. E alguma coisa lhe falou, abra o seu telemóvel, e abriu e leu, segundo ele, taxativamente a mensagem e terminou. Só ele não compreendeu e mudou de rumo e as ideias mudaram, não foi mais ao quimbandeiro para levar aquele trapo de sangue ao quimbandeiro para fazerem dinheiro, talvez matar a criança ou algo semelhante. Meus irmãos, quando me contou isso, eu fiquei maravilhado, sinceramente falando. Disse, sério? Eu fiquei assim a rir. Disse, sério, meu irmão? Ele disse, sim, eu estava para vender minha filha. Aconselho daquele que maneirou. Aconselho de Satanás, de concreto. Disse, calma, orávamos sempre, dirigíamos as pessoas. E a criança, meu Deus, morria 3 vezes e lhe transferiam para o hospital do Mexico. Me ligava, eu não sei onde encontrava força e também essa fé que nos motivou a nos mantivermos firmes. Morreu, estava levando a morgue. Eu não sei, eu não estava preocupado. Disse, calma, vamos orar. Ele estava em outro sítio e eu sempre orava por aquela família. Mais tarde, depois me liga, a filha ressuscitou. Eu disse, tá bem, calma, vamos trazer aqui a filha. Passou uma semana, morria de novo. Estavam a levar na morgue. Meu filho. Não, a filha ressuscitou. Não sei. A terceira vez, se não me engano, também acontecia. Disse, calma. A medicação foi continuando. E nós orávamos também e ajudávamos a terceira. Ajudavam com palavras, as pessoas davam mesmo, ajudavam também. Só Deus na causa. E graças a Deus, num desses dias na igreja já, ele estava andando com a filha já curada. Eu perguntei, tá na menina, que é essa aí? É essa menina. Disse, uau! Nós vimos milagres.
Por isso nunca se isolem de Deus. As coisas de concreto vão estar difíceis nas nossas vidas. Até vamos morrer, se possível. A pessoa que nós amamos vai nos trair. Calma. Não se entregue a vícios que podem trazer perigo a você. Porque se você se tornar um viciado e não terá mente lúcida para adorar ao Senhor teu Deus, e isso pode vir te levar a cometer o pecado contra o Espírito Santo. Por isso que nós falamos que a imoralidade, a violência contra o seu próprio corpo também, que é o templo do Espírito Santo, pode isso levar a você cometer o pecado contra o Espírito Santo e posteriormente a perdição eterna. Querido, ninguém foi longe demais, ainda há chance, esperança para nós. Por isso é que nós estamos vivos. Se você precisa de um milagre do Senhor, calma, tem paz com o Senhor. As aflições sim virão, as tempestades virão. Confie na rocha, dê a sua casa, que é a sua vida, a Deus, que é a rocha, e lute com Deus. Há uma esperança para você, querido. Conserve esse templo do Espírito Santo. Não viva defendendo os seus próprios pecados. Confesse-os todos os dias e abandone e siga em frente. E se cair de novo, Ele é justo. Ele é nosso advogado. Ele é a nossa âncora firme lá nos céus. Pode ainda perdoar você. Vá sempre confessando. Não abraça o pecado como se fosse algo bom. É terrível. Pecado paga. E o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que os seres humanos precisam mais para compreender que o que deveria ter sido feito, o Senhor já fez. Não precisamos viver distante de Deus e siliciando, apagando o Espírito Santo nas nossas vidas por conta dos nossos prazeres, queridos. Não façamos isso. O outro sinal de endurecimento, querido, é atribuir as manifestações, os milagres, as bênçãos produzidas pelo Espírito Santo ao acaso, à sorte ou até mesmo às obras das trevas, como fizeram os fariseus. Atribui as manifestações de Deus, os milagres, a obra de acaso, dizem sorte, vão a casas estranhas para obterem filho, para obterem bênção. Não, as bênçãos vêm de Deus. E se vocês estão a ter bênção, e se vocês acham que vocês vivem bem, vivem mal, vivem em pecado, mas têm aquilo que vocês desejam, as bênçãos estão a sair da fonte errada. E esse é o perigo, esse é o pecado. É isso que entristece ao nosso Deus quando nós não confessamos o pecado e nos apegamos ao pecado, quando nós desprezamos a esse Deus que tanto nos amou. Se há vida, há esperança. Essa é a mensagem de hoje. Essa é a ideia que nós possamos nos apegar a Deus. Quando alguém conhece a verdade, vê a atuação de Deus e mesmo assim deliberadamente a rejeita ou blasfêmia, aproxima-se daquilo que Jesus chamou de pecado contra o Espírito Santo. Está a perceber? Quando nós vimos, esse é o maior perigo. Por isso que nós precisamos sempre construir a nossa história, nunca nos esquecermos do ponto inicial. Se uma vez você entendeu, essa é a maior desgraça de um ser humano, que já um dia viu e de Deus recebeu alguma coisa, mesmo assim ainda manifestar descrença. Isso é terrível. Mesmo entre nós, os seres humanos, alguém que já um dia te ajudou, você precisa reconhecê-lo por mais que você lhe pague na mesma moeda. Porque cada ato é ato, cada momento é momento, e a gratidão será sempre registrada. Ou seja, o momento será sempre registrado. Alguns mesmo vendo isso, ainda assim, são descrentes a Deus. Por isso a grande pergunta não é apenas: cometi esse pecado? Não se pergunte apenas isso. Tenho cometido, ou já cometi, ou seja, estou neste processo. A pergunta não é essa. Mas sim, a pergunta é: como está o templo do Senhor? Como está o meu corpo?
Como tenho tomado as minhas decisões? O que eu tenho feito? Será que o que eu faço com o meu corpo agrada a Deus? O Senhor diz que aqueles que destroem o templo, isso é 1 Coríntios 3, versículo 17, o templo do Espírito Santo, o Senhor também os destruirá. Nós daremos conta por tudo quanto nós temos feito com o nosso corpo. Está a perceber aqui a ideia? Tudo. Por isso que a salvação é pela graça, mas a vida eterna é pela obediência. Seremos julgados por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Está a perceber aqui a ideia? A questão não é porque se você já um dia cometeu pecado contra o Espírito Santo. A pergunta é como você está com Deus? Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Essa é a pergunta fulcral. O Espírito Santo ainda encontra um coração sensível à sua voz? Ainda existe arrependimento, sede de santidade, amor pela palavra e desejo de obediência a Cristo? Ainda há essa sede em você? Ainda há um desejo de buscar a Deus? Ainda a mensagem da cruz pode salvar você? Não é loucura, mas sim é loucura para aqueles que a rejeitam. Ainda há uma voz em você? Ainda há essa sensibilidade de se entregar a Deus? Depois dessa live, procure sempre orar. Ou procure orar sozinho, perguntando a Deus o que deves fazer para caminhar com Ele e restaurar o seu relacionamento. Já lhe adianto, aprenda a orar, estudar a sua palavra e praticá-la. Ou o pecado já endureceu tanto o coração que a voz de Deus deixou de ser ouvida? Será? Não. Se você está nessa live, é provável que ainda há muita chance para você, meu querido amado. Há muita chance para você. Enquanto o Espírito Santo ainda convence do pecado, da justiça e do juízo, ainda há oportunidade para arrependimento. Quando se arrepender, não busque homem algum para que lhe perdoe, mas busque a Deus. Com sinceridade e desejo de mudança, o Senhor vai ajudar você. O maior perigo não é tropeçar, mas endurecer o coração até rejeitar definitivamente a graça de Deus no seu coração. Esse é o maior perigo. Por isso, meu querido amigo, minha querida amiga, meu irmão, examine hoje o templo de Deus, que é o seu coração, que é o seu corpo. Que os seus pensamentos, palavras e hábitos, costumes e decisões revele que o Espírito Santo continua habitando e governando a sua vida. Não apagueis o Espírito, querido, como diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Amém? Efésios 4, verso 30, que não entristeçam, porque somos selados com o Espírito que nos move sempre ao arrependimento. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós? Querido, hoje é meu desejo e é minha oração em nome de Jesus, que você aprenda do Senhor e se entregue a Ele, porque Ele está disposto para ajudar, para lhe habilitar a resistir aos impulsos malignos ou pecaminosos dessa vida. Você ainda não cometeu o pecado contra o Espírito Santo, por isso é que estás nesta live. Você não cometeu pecado nenhum contra o Espírito Santo. Ainda há esperança para você. E a esperança é Jesus. O Senhor pode perdoar você. Nunca durma sem orar, sem confessar. Nunca saia de casa sem orar, sem confessar. Nunca faça nada sem agradecer, sem colocar a sua vida sob disposição da influência do Espírito Santo, para que a graça se aperfeiçoe em sua vida. É desejo meu que Deus salve a si, a sua família e a toda a sua comunidade. A esperança, o caminho, a verdade é Jesus. A esperança é Jesus. Ele é o caminho. A esperança é Jesus. Segurança entre espinhos. A esperança é Jesus. Segurança de salvação. Que Deus seja a sua salvação. Que Deus te abençoe continuamente. E muito obrigado pela sua paciência. Vamos orar?
Santo Deus, abençoe a sua filha e o seu filho que está nesta live nesse momento. A palavra do Senhor nunca voltará vazia. Essa é a certeza que eu tenho através